Good day, mates. Hi again. G'day, mate. How you going? Aos 50, Austrália. Pois é, fui parar na Austrália com quase 50 anos e tô fazendo esses vídeos para deixar minhas memórias, minhas lembranças e deixar aqui registradas experiências que eu passei que talvez possam ajudar outras pessoas, talvez alguém que tenha curiosidade de ouvir. E se ninguém tiver curiosidade de ouvir, vai servir como memórias para eu guardar para mim mesma, né? Então, eu queria contar, eu comentei já em outros vídeos sobre a época que eu comecei o curso de Aged Care. Então, eu fui para a Austrália fazer 6 meses de inglês, já contratado por 6 meses, eu iria estudar inglês. Terminando esse curso de inglês, eu renovei o visto de estudante para estudar Aged Care. Aged Care é para você se tornar cuidador de idoso. Você pode trabalhar numa casa de repouso ou você pode trabalhar particular para uma pessoa só, né? E na época me disseram, normalmente a gente vai na agência de intercâmbio, eles fazem todo esse processo, eles têm um convênio com as escolas, então eles te passam quais escolas tem, quais os cursos tem, qual que dá visto assim, qual que dá residência, né? Eles dão toda essa orientação, porque tem aquela lista de profissionais que o país está necessitando, então eles direcionam para a escola que tem o curso que está naquela lista, para as pessoas que têm vontade de residir na Austrália, de ficar lá e já fazer essa profissão que vai dar para ela um sponsor e vai tornar mais fácil essa vontade que a pessoa tem de ficar. Para mim foi oferecido Aged Care e Child Care. Como aqui no Brasil eu estudava psicologia, então não me passaram uma coisa assim, tem uma série de profissões, né? A lista é muito grande. Então, como eles perguntaram o que eu estava estudando e deram assim, essas opções que seriam o que mais se adaptaria ao que eles acharam que era o meu perfil, a minha personalidade. E acertaram até, porque daí no Child Care eu me dei muito bem, gostei muito. Mas a princípio eu escolhi Aged Care porque na minha cabeça eu pensei o seguinte: eu tô velha, quase 50, eu não tenho mais energia para acompanhar uma criança pequena, eles têm muita energia, eles dão trabalho, e eu pensei, eu não vou conseguir acompanhar, então eu vou mais para o que está mais próximo de mim, que é o Aged Care, né, porque eu já era uma quase idosa. E então eu escolhi o Aged Care e comecei a fazer o curso. Esse curso era 2 vezes por semana, 2 dias por semana, mas pegava assim praticamente o dia todo, né? Então, como eu trabalhava à noite, aí eu já ia de uniforme e trabalhava no hospital, né? Como cleaner. Trabalhei 5 anos no Mater Hospital de Brisbane. E trabalhava à noite. Então, eu já ia de uniforme, eu levava o uniforme na bolsa e ficava o dia todo na escola, esses 2 dias da semana, se eu não me engano, era segunda e terça ou terça e quarta. E dali eu já ia pro trabalho e boa.
o curso lá é assim, você entra em vários momentos do mês, eles têm poxa vida, eu esqueci o nome, mas seria como uma unidade. Eles têm um assunto que eles estão falando a respeito, eles terminam esse assunto, pode abrir uma nova turma ao entrar em outro assunto, eles já a pessoa pode começar o curso a partir daquele momento. Então, não precisa ser janeiro, não precisa ser agosto, não é mensal, semanal, trimestral, tal, é por unidade. Terminou aquela unidade, pode entrar no novo, no início da outra unidade. Ele vai fazer o ciclo e vai terminar quando tiver na última unidade que foi estudada antes dele começar. E aí que acontecia que eu pegava a unidade e fazia logo, porque assim, você pega um livro daquela unidade, esse curso que eu fiz não tinha prova, esqueci o nome, mas ele é um curso técnico, ele não é um curso universitário. Então, você pega aquela unidade, lê o livro, o professor manda um questionário de 200 mil perguntas, praticamente cada parágrafo do livro vai ter uma pergunta. Mas é só uma coisa que dá trabalho, porque não é difícil. Você procura a resposta, tá ali no livro, tá na internet. Você tem que fazer alguns trabalhos, você tem que fazer algumas demonstrações, é lógico. Tem que fazer curso de primeiros socorros, isso é imprescindível, tanto para trabalhar com idoso como com criança. E o curso de primeiros socorros lá você tem que renovar. Se eu não me engano, uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, você tem que refazer o curso, porque eles mudam as técnicas e tal, então tem que refazer. E na época, eu achei que isso era exagero. Poxa, fazer o curso uma vez já é suficiente, você já sabe, acabou. Acontece que toda vez que eu ia refazer o curso, eu esquecia da técnica. Porque é uma coisa que você não faz o dia a dia. Então, você aprendeu uma vez e não fazer, daqui 6 meses, você já esqueceu como é. Então, eles têm razão de obrigar a gente a refazer esse curso. É um dia de curso, rapidinho, é gostoso de fazer. Então, tem que ter esse curso, então tinha que fazer o curso, normalmente tinha lá os roleplay, que a gente tinha que, uma pessoa fingia que era o idoso, a outra cuidava e tal. A gente tem que fazer umas demonstrações, mas do mais é aquele questionário que a gente responde. E nos dias que eu não ia para a escola, eu ficava fazendo o questionário e terminava rápido. Aí eu pedia para a professora a próxima unidade. Posso já começar a próxima unidade, que essa aqui eu já terminei e tal, ela me adiantava. Mas não adiantou muito, por quê? Porque eu fiz, metade do curso em alguns meses e a escola começou a dar problema, até que um dia nós chegamos, assim, foi meio que de surpresa, mas a gente ouviu um burburinho que estava acontecendo alguma coisa na escola. Mas nós chegamos um dia para a aula, tinha um aviso na porta falando que aquele local, aquele espaço estava fechado, que era proibida a entrada de qualquer pessoa, e dando um telefone para a gente pegar informações. Nisso, a professora já mandou uma mensagem para todo mundo, marcando uma reunião com o dono da escola. E essa reunião foi feita, inclusive, num local público, dentro de uma biblioteca. Essa biblioteca alugava salas para as pessoas fazerem eventos, reuniões e tal. Então, ele alugou uma sala dessas, levou todos os alunos lá, para explicar que a escola estava fechando
e o governo assumiu, o governo tomou o lado alguns agentes do governo foram designados para essa reunião, eles tomaram a defesa dos alunos, só que foi assim, o que você já fez, você perdeu, porque para você continuar o curso em outra escola, nenhuma escola aceitou. Então, você não podia continuar o curso. Eu já tinha feito muito mais do que ela tinha corrigido, que eu tinha feito além do que eu estava ali dentro do meu histórico, da unidade que eu estava. Então, eu ia perder tudo aquilo que eu fiz. Fui procurar algumas escolas e nenhuma aceitou as unidades que eu já tinha feito. Eles falaram que eu teria que recomeçar. E eu fiquei tão assim, porque eu falei, poxa, eu já fiz tanta coisa, agora eu vou ter que fazer tudo de novo. Isso aqui é chato. Você ficar respondendo as questões lá é muito chato. Você ter que fazer tudo isso de novo. Ao mesmo tempo, eu fui falar com o meu agente de imigração e ele disse o seguinte: em compensação pelo fato de nós termos sido vítimas da escola, porque a escola fechou e nós acabamos prejudicados, o governo deu 3 meses para que nós ficássemos num Bridging Visa, porque a partir do momento que a escola fechou, o nosso visto também caducou, porque o visto era vinculado ao tempo que você está lá estudando. Mas o governo deu essa oportunidade para que a gente ficasse 3 meses no Bridging Visa. Esse Bridging Visa te daria o direito de trabalhar sem estudar. Então, seria uma compensação para você. Se você quisesse ficar lá na Austrália só passeando também, né? Eram 3 meses para ficar lá na Austrália de alegre, em compensação pelo que você perdeu de ter pago a escola, de ter estudado e não ter conseguido seu diploma. E você poderia aplicar um novo visto para outro curso de graça. Eles não cobrariam a taxa para você aplicar um outro visto, desde que você fosse para outro curso. Se você fosse continuar, eu acho que eles não iam também, se você fosse continuar naquele curso. Só que, reiniciando para um outro curso, você ia ganhar mais tempo, porque se eu já tinha feito 6 meses do Aged Care, e eu teria que encontrar uma escola que ia me pegar mais 6 meses para terminar aquele 1 ano, ou 1 ano e 6 meses para fazer os 2 anos de curso, nenhuma escola aceitou fazer isso. Mas eu ainda teria, então, 18 meses. Se eu começasse um novo curso, eu teria os 24 meses que seria do curso completo. Então, compensava começar um novo curso. E foi aí que eu escolhi o Child Care, porque também não estava gostando muito do curso de Aged Care. Eu imaginei também que eu não conseguiria entender o que os idosos falaram. Eu fui ver um estágio, uma época, dentro de uma casa de repouso, e realmente eu não entendi o que eles falavam, porque já é meio difícil compreender o sotaque australiano, e ainda mais a pessoa assim, sem dente, já, né, com uma dicção mais difícil. Então, alguns até que com demência, alguns que tiveram AVC, então a fala era bem difícil, eu não ia entender o que eles falavam, e resolvi então fazer o Child Care, que foi uma ótima opção. Então,
no caso da escola, foi isso que aconteceu. O governo deu todo o suporte para a gente, o agente de imigração também, e deu, assim, a melhor opção que a gente poderia fazer para ganhar mais tempo. É lógico que ele pergunta: o que é que você quer? As suas opções são essa: fazer isso, voltar para o Brasil, fazer aquilo e aquilo. Então, o que é que você quer? E eu escolhi, então, ficar os 3 meses, trabalhei bastante, porque daí, quando você tem visto de estudante, você tem uma limitação para o trabalho, que na época que eu fui eram 40 horas fortnight, que seria 40 horas por 2 semanas, a gente pode concluir 20 horas semanais, mas não é. Você pode trabalhar 40 horas em uma semana e depois não trabalhar na outra semana. São 40 horas em 2 semanas. Agora, se eu não me engano, são 44 ou 45 horas em 2 semanas que pode trabalhar. Mudou essa regra. Então, eles deram aí mais umas horinhas de lambuja para os estudantes. Mas quando você não está estudando, quando você está de férias, ou no meu caso, que era aquele bridging visa, que não tinha restrição de trabalho, então poderia trabalhar horas ilimitadas. Aí, essa questão das horas que podem ser trabalhadas, eu vou falar num outro vídeo também. Acho que é legal falar sobre isso. Então, foi assim que aconteceu. Esse problema aí de curso que fechou, escola que fechou, nem tudo é perfeito. Foi uma época um pouco antes do Covid, se eu não me engano, mas já estava tendo assim uma certa crise. Na verdade, não deram muita explicação para a gente do que aconteceu com a escola, não. Mas algumas pessoas falavam que era um chinês o dono da escola, que ele estava devendo muito e não sei bem o que aconteceu. Eu sei que nós, assim, fomos um pouco prejudicados, mas nem tanto, porque o governo deu todo o suporte e deu uma certa compensação. É isso. Obrigada por ter assistido. Se isso te ajuda com alguma experiência, ou se você conhece alguém que está querendo ir para a Austrália e queira ter aí algumas dicas ou queira perguntar alguma coisa, é só perguntar, deixa nos comentários que eu respondo. E é isso. Muito obrigada por ter assistido. Um abração. Bye, bye.